Olá, pessoal! Hoje vamos para a nossa segunda aula de hardware. Na última aula, a gente falou sobre todos os componentes do computador, né? Da fonte, da placa-mãe, processador, memória, HD. E agora a gente vai, nas próximas aulas, cada dia, cada aula, conhecer um componente, tá? Se aprofundar um pouco mais nesse componente. Então, o componente de hoje é a placa-mãe. Bom, o objetivo da aula vai ser identificar os modelos de placa-mãe, conhecer os recursos on-board e off-board, diferenciar encaixes do processador e entender o funcionamento dos barramentos. Vamos lá, vamos conhecer o que é placa-mãe, né? Também conhecida como motherboard. A placa-mãe é um dos componentes principais para o funcionamento do computador, justamente porque tudo está conectado a ela. Mas mais importante que comprar um super processador é escolher a placa-mãe ideal para você. Existem vários computadores com um ótimo processador, com boa memória, mas extremamente lentos pela baixa qualidade da placa-mãe. Então agora, na aula de hoje, a gente vai se aprofundar um pouco mais na placa-mãe. Até o final dessa aula, acho que você já vai conseguir escolher aí os modelos de placa-mãe, ok? Vamos começar pelo formato das placas, ok? Nós tivemos um formato que é bem antigo, né, que é o AT. Ele foi desenvolvido nos anos 80 pela IBM. Esse tipo de placa, ele usa a fonte AT também e o gabinete AT. Então, se você escolher uma placa AT, né, e depois surgiu um outro modelo, aí você podia escolher, ficou bastante tempo no mercado os dois, né, o AT e o ATX, que é o próximo modelo que foi a evolução do AT. Quando a gente optava por usar o AT, a gente tinha que usar a fonte AT e o gabinete AT, tá? O AT, ele tem um padrão, né? As placas eram bem grandes, né? Elas mediam de 30 centímetros por 27 centímetros. Aí depois surgiu também a Baby AT, que era um tamanho menor da placa, né? De 21,6 centímetros por 27,9. A diferença, né, nesse formato AT, que antes, para você desligar o computador, era preciso dar o comando no software, esperar aparecer uma mensagem que a máquina poderia ser desligada e você tinha que apertar o botão, né, no gabinete para que a máquina fosse desligada, ok? Após esse formato, né, surgiu o ATX, que foi a evolução do AT. Ele foi desenvolvido pela Intel, né, em 1995. Os computadores desktop de tamanho padrão, né, geralmente possuem a placa no formato ATX, né, é o padrão que a gente usa hoje. Ele tem maior espaço interno, ele proporciona maior ventilação, é possível desligar o computador por meio do software. Aqui eu coloquei os principais formatos, né, tem a Extend ATX, a ATX, né, que é o padrão dos mais utilizados, a Micro ATX e a Mini ITX, tá, que são para computadores menores. Uma placa-mãe, ela pode ser produzida, gente, em diferentes formatos, tá? Tamanhos para se encaixar em uma matriz de um dispositivo. Pode ser desde um supercomputador até mesmo um telefone celular, tá? Aqui a gente está falando de placas para computador desktop, mas existe uma infinidade de placas para servidor, para celular e tudo mais. Quem quiser se aprofundar, né, tem muito que estudar aí dentro do conteúdo de placa, né, de placa-mãe. Nós tivemos também um outro formato que foi desenvolvido pela Intel em 2004, que foi o BTX, tá? Ele foi um padrão assim proposto pela Intel, né, para substituir o ATX. A diferença entre uma ATX e uma BTX, olha que interessante, eu coloquei aqui ao lado duas imagens. Elas são invertidas, né? Então, tá vendo ali as portas, né, integradas à placa-mãe? Na BTX elas ficam de um lado e na ATX é de outro. Nós tivemos também a Micro BTX, né, que era um pouquinho menor. E ela também, para você usar BTX, pessoal, você precisa ter um gabinete BTX, porque é totalmente diferente, né, a posição de encaixe da placa BTX para ATX. Ela surgiu com um sistema de refrigeração melhor que o ATX, mas ela não aguentou muito tempo no mercado. A gente ainda encontra alguns computadores com BTX, mas hoje mesmo no mercado o que a gente encontra são placas ATX, Micro ATX
ITX. Pessoal, aqui eu coloquei uma imagem de uma placa para a gente falar um pouquinho sobre os encaixes, né, os conectores que a placa tem. Então aqui, ó, nessa placa, nessa lateral aqui, olha, ficam os conectores, né? Eu tenho o HDMI, eu tenho o VGA que é para vídeo, né? O HDMI também é para vídeo. Eu tenho aqui algumas portas USB, né? Essas duas aqui na cor azul são USB 3.0. Eu tenho as portas de áudio, né? Aí, esse daqui são as portas on-board, né? Os recursos on-board da placa. Nós temos também os slots de expansão, né? Então, eu tenho aqui o slot PCI, que é onde eu conecto a placa de vídeo. Eu tenho outros dois PCIs aqui que eu posso conectar a placa de áudio, de rede, né? E um outro PCI. Depois, numa próxima aula, a gente vai entender melhor os tipos de slot PCI, tudo bem? Aqui embaixo, olha, eu tenho as portas SATA, né? Onde eu conecto o drive de CD, DVD, os HDs hoje, né? Eu tenho o chipset, ele tá com essa parte metálica em cima, que é um dissipador de calor. Eu tenho o suporte do processador, esse soquete, né? Eu chamo de soquete, onde eu encaixo o processador. Ele é um modelo LGA 1151 nessa placa. E eu tenho o suporte DDR4, né? Que aqui é a memória RAM, então é o slot de memória, ok? Eu tenho aqui também, ó, o conector de energia, que é onde eu conecto o cabo de energia da fonte para fornecer energia para a placa, ok? Tá vendo aqui ao meio? Eu também tenho parece uma moeda, né? Mas é uma bateria de lítio. É ela que não deixa a hora do computador ficar desatualizada. Quando o seu computador está desligado, é ela que alimenta o relógio, né? Eu coloquei aqui um outro modelo, pessoal. Então, aqui, ó, os conectores on-board, né? Slot de memória, o soquete do processador, os slots PCIs, né? Para expandir com os recursos off-board. Aqui o chipset, né? Com o dissipador de calor em cima. Nós temos aqui também o SATA, né? As conexões SATA para conectar HD, drive de CD, DVD e também o conector de energia, né? De 24 pinos que eu conecto aqui a minha fonte para mandar energia para essa placa. Eu coloquei alguns modelinhos aí para vocês irem parando, analisando, tentando identificar, certo? O que são cada conector, cada slot, né? Aqui, pessoal, é uma imagem que eu peguei até do site da ASUS, né? De como as placas são fixadas ao gabinete. Então, a placa, ela é fixada ao gabinete. Por isso, eu tenho que escolher o modelo da placa, porque senão talvez aquele gabinete que eu estou usando não seja compatível com a placa que eu estou querendo comprar, né? Para fazer a troca da placa-mãe, ok? Então, se atentar sempre ao formato. Pessoal, eu já falei, né, para vocês o que é recurso on-board e off-board, mas vamos lá, ó. On-board é o termo empregado para distinguir, né, placas-mãe que possuem um ou mais dispositivos de expansão integrado. E já o off-board não contém nenhum item integrado, isto é, no máximo uma placa de som ou rede. Então, olha que interessante, ó. Aqui, né, é a parte da placa dos conectores, né, das portas. Então, isso daqui são recursos on-board, que vem com a placa. Off-board é aqui embaixo, ó, tá vendo? O gabinete até me dá opções para expandir, né? Para ter placas off-board aqui. Mas, na realidade, o gabinete, ele me dá os furos, né? A perfuração. Porque onde eu vou encaixar o componente mesmo, que no caso poderia ser essa placa de vídeo aqui, é na placa-mãe, ok? Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho dos componentes da placa-mãe, ok? Então, nós temos os slots PCI, né? Eu mostrei para vocês lá na placa. Ele serve para integrar, né, outras placas da sua placa-mãe. Então, a gente pode colocar uma placa de som, uma placa de vídeo, uma placa de rede. Então, imagina assim, ó, o seu conector ou a sua porta on-board, ela queimou da placa de rede, vai? Você consegue comprar uma outra plaquinha off-board para conectar na sua placa-mãe. Você vai encaixar no slot PCI. Eu coloquei aqui uma imagem do slot PCI Express, que é onde eu encaixo a placa de vídeo, ok?
Depois, numa próxima aula, eu vou detalhar um pouquinho mais esses slots, né, esses barramentos. Aqui, pessoal, nós temos o slot de memória, que é onde encaixa o módulo de memória, tá? Dependendo do modelo da placa, vai ter quantidades de slot, né? Tem placa que só tem 2, tem placa que tem 4, né? A gente tem também aqui embaixo, ó, o conector de energia, que é onde eu conecto o cabo da fonte, que vai fornecer energia para a placa-mãe. Aqui, pessoal, eu vou falar do conector IDE, que é esse laranja, né, com cabo flat, que era o conector dos HDs, drive de CD, DVD mais antigo. E a outra imagem ao lado, a gente tem o conector SATA, né, que é um novo conector agora. A gente tem SATA 1, SATA 2, SATA 3. Quando a gente for ver a parte de HD, vocês vão entender um pouquinho melhor a velocidade, a taxa de transferência de dados, tá? Dessas tecnologias. Aí tem um soquete, né, do processador, onde eu encaixo o processador na placa-mãe, na realidade. Então, tem vários modelos de soquete. Eu tenho que tomar cuidado, né? Quando eu escolho o meu processador, logo vou ter que escolher a minha placa-mãe. Então, eu vou ter que comprar a placa-mãe que tem o mesmo soquete de encaixe para o processador, ok? Vamos falar um pouquinho também do chipset. Eu acabei não falando lá nas placas, mas depois eu vou mostrar uma foto para vocês. O chipset é um nome dado a um conjunto de chips usados na placa-mãe, tá? Em meados dos anos 90, as placas-mãe, né, elas eram construídas usando apenas 2 ou até mesmo um único chip grande. Geralmente, as placas-mãe, né, ela tem 2 chips. Um chip chamado ponte norte e um outro chamado ponte sul. A ponte norte é o chip que controla o funcionamento da memória RAM, o barramento PCI e a frequência do processador, tá? A ponte sul, ela controla os periféricos on-board e os discos, né? Que são as conexões de IDE, de flop, né? Que é o disquete, o antigo disquete que a gente nem tem mais hoje, né? E o USB. Mas assim, pessoal, com a chegada dos processadores i7, o item ponte norte, ele foi incorporado ao processador, aumentando assim ainda mais a capacidade do processador, ok? Então, hoje em dia, nós só temos o chip ponte sul, que é o chip de entrada e saída, né? Que controla a entrada e saída de informações. I/O, né? As principais fabricantes de chipset são a AMD, VIA, Intel. Aqui eu vou mostrar para vocês, ó, essa primeira placa é um modelo mais antigo, ele tem o ponte sul e o ponte norte, tá vendo? O ponte norte ficava bem pertinho do processador, ele tá até com dissipador de calor aqui em cima. Aqui embaixo nós temos um outro modelo de placa, tá com chipset da AMD, esse daqui é o chip que é um chip único, né? Então hoje em dia nas novas placas, a gente nem vai ter mais o ponte sul e o ponte norte. Nós vamos ter só um chip único de I/O, né, de entrada e saída. Pessoal, para comprar uma placa-mãe, a primeira coisa é definir o modelo de processador que você quer. Logo após, né, você deverá escolher a placa-mãe. Só que assim, quando você comprar a placa-mãe, né, pela quantidade de barramento que ela vai ter, pelos conectores, pelas portas que ela vai ter, pela quantidade de memória que você quer, né? É importante você pegar o manual dessa placa que você comprou para você depois ir comprando esses próximos componentes, né? Ok? Aí, antes de você comprar a placa, é importante você verificar, né? Os pinos do encaixe, né, do soquete do processador, se eles não estão tortos, né? Os pinos de encaixe de porta USB também. Então, verifica todos os pinos na placa, vê se está tudo ok, se não está torto. E chegando ao fim agora, né, e fazendo um resumo aí de tudo que a gente viu, como eu escolho uma placa-mãe? Se você já definiu qual é o seu processador, então agora é a hora da escolha da placa-mãe, né? Você tem que se atentar ao tamanho da placa-mãe, né? Ao tipo de processador que você já escolheu, né? Se aquela placa vai ser compatível, ao tipo de memória também, aos slots de expansão, se vai ser compatível com tudo aquilo que você precisa, aos recursos on-board também, se possui todos os recursos que você precisa, e a forma de armazenamento, né? SATA, né? Qual SATA que né? SATA 1, SATA 2.
E como eu já falei numa outra aula, aqui tem as principais marcas de placa-mãe, né? ASUS, ASRock, Gigabyte, MSI, a Intel também é fabricante de placas. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que tenham auxiliado aí. Bons estudos e até a próxima aula!